Situada nas proximidades de Condeixa Nova, Conímbriga é um retrato vivo de um larguíssimo período da humanidade, da Idade do Ferro à época medieval. As ruínas que hoje podemos observar deixam transparecer casas, jardins, mosaicos, as termas, o fórum e as suas imponentes muralhas, que lhe conferiram o título de lugar alto, rochoso e fortificado. A organização da sociedade e retratos da própria vida ao longo dos séculos estão aqui patentes, à disposição do visitante. Uma das primeiras obras públicas que se faz na cidade romana de Conímbriga, a época de Augusto, alguns entre 15 e 10 a.C., é a construção de um aqueduto que irá abastecer a cidade de Conímbriga. O Fórum de Conímbriga, tal como os outros principais monumentos públicos da cidade, é construído nos últimos anos do século I a.C., na mudança da era, e sofre depois, em finais do século I, já da nossa era, quando a cidade é promovida a município de direito latino, sofre uma renovação muito importante, no sentido de lhe dar uma outra monumentalidade. Até o século VI, até finais do século VI, até a década de 80 do século VI, funcionou aqui uma sede episcopal, o que só por si refuta aquela ideia de 100 anos antes ter sido destruída a cidade e que se tenha tornado um deserto. Só por aí, nem sequer precisamos de ir à arqueologia, aos factos arqueológicos para refutar essa ideia, basta constatar que funcionou aqui uma sede episcopal até bastante tardiamente. A cidade vai perdendo sucessivamente, começa por perder algumas infraestruturas importantes, algumas instituições, como é o caso do Bispado, não é? Que se transfere para Coimbra. Podemos perguntar porquê é que Conímbriga foi abandonada e porquê é que aqui a 15 km a norte, a cidade de Mindium, que é hoje Coimbra, porquê é que essa sobreviveu? Bom, é que aqui neste sítio, no sítio mesmo, não há água, de maneira que toda a água, na época romana, é conduzida através de um aqueduto com cerca de 3 km de extensão. Ora, na Idade Média, se a cidade era cercada, se os assaltantes cortavam o aqueduto, a cidade não podia sobreviver, ficava sem água. Deve ter sido essa uma das razões importantes do abandono. Estamos longe de conhecer toda a cidade de Conímbriga, falta-nos investigar algumas zonas e entre elas falta-nos ainda conhecer melhor, mais em profundidade, este edifício, o anfiteatro, que era o grande edifício de espetáculos da cidade. Terá havido um outro, o teatro, mas era esta a grande presença monumental, um edifício verdadeiramente notável em termos de extensão, de dimensão e do local onde foi construído, no fundo de um vale dentro da cidade, e daí o seu estado de conservação. E este monumento constitui o centro dos nossos projetos de expansão do circuito museológico de Conímbriga. Conímbriga, a cidade escondida na terra, aguarda a sua visita.